Bem, eu adoro recontagens de histórias, seja de conto de fadas, seja de vampiros, seja o que for. Eu gosto de qualquer tipo de recontagem. E quando eu recebi esse livro, eu fiquei muito feliz porque eu tinha acabado de ler a história original, né? A que deu o ponto inicial de todo esse mundo vampiresco. E eu falei, nossa, uma versão romântica dessa história deve ser o máximo, né? Porém, quando eu li a frase que veio na frente, depois que eu recebi, eu fui pegar pra ler, né? Falei, não vai prestar muito bem, não. Eu vou contar pra vocês se prestou ou não. Hoje eu vou falar com vocês sobre Drácula, Meu Amor, da Sadie James, publicado pela editora Record. A frase inicial que eu falei pra vocês, que me chamou muita atenção quando eu peguei esse livro pra ler, foi a seguinte: Os Diários Secretos de Mina Harker. Pra quem não conhece a Mina Harker, ela é uma das protagonistas da história original do Drácula. Eu já vou ambientar vocês na história. Esse livro, ele segue a linearidade certinha da história do Drácula, porém, ele preenche as lacunas, os pontos vagos que ficou sem explicar no livro do Drácula, porque pra quem leu, sabe que, por se tratar de Messibas, o livro do Drácula foi contado com cartas, né? Então, enfim, por mais que seja por vários pontos de vista, ele tem muitas lacunas que, pelo menos pra mim, principalmente, ficou em aberto sem responder durante a leitura. E um ponto positivo nesse livro é isso que a autora ela preencheu durante a história. Então, sem entrar em tantos detalhes, eu vou passar por cima sobre a história do Drácula, principalmente pra quem já conhece, pra quem não conhece, pra mim não dar spoilers também. E eu vou contar pra vocês também um pouco da diferença, né? O que a autora fez a mais, o que ela incrementou, enfim. Só que esse livro nós vamos conhecer sobre o ponto de vista totalmente da Mina, ao contrário do Drácula original, que a gente acompanha a história por vários pontos de vista. A gente pega a história da Mina, desde quando o noivo dela, o Jonathan, foi lá pro castelo do Drácula para realizar algumas transições, né? Porque o Drácula está pretendendo se mudar para a cidade onde a Mina mora, né? Então ele foi lá, o noivo dela, né? Levar os documentos, ajudar ele a conseguir uma casa e tal. E a Mina ficou lá na cidade dela junto com a melhor amiga dela, Lucy. Repentinamente, ela parou de receber correspondências do noivo dela. Ela começou a ficar um pouco preocupada, o que estava acontecendo, né? Que ela não teve mais notícias do noivo dela. E enquanto isso, essa preocupação permeava a vida dela, a mente dela, algumas coisas estranhas estavam acontecendo com a Lucy. A Lucy e a Mina são melhores amigas desde sempre, né? Elas se conhecem já há anos, as mães delas também. A Lucy também está prestes a se casar. Ela acabou conhecendo um rapaz, ficou super feliz que vai se casar. Só que a Lucy começa a ficar doente, do nada, instantaneamente. Ela começa a sair à noite furtivamente. E a Mina até encontra ela em um momento, né? Num banco lá com a camisola branca dela. A Lucy começa a ficar muito pálida. Dá pra ver que a pessoa tá, não sei, falta de sangue, tá com anemia, o que tá acontecendo, né? Ela começa a ficar muito doente. Em paralelo a isso também, a falta de informações do Jonathan, o noivo dela que sumiu. A amiga que está ficando doente, ela acabou conhecendo uma nova pessoa que chega ali, que é o Sr. Wagner, né? Que a atrai logo de cara, que é um rapaz jovem, muito bonito, com bigode, enfim, da época. E ela fica um pouco assim, mexida, por mais que ela esteja noiva do Jonathan. Ela conhece o Jonathan desde pequeno, então, através da amizade, eles acabaram decidindo se casar, né? Eles têm um vínculo, um sentimento muito forte. Só que ela se sente abalada com a aparição desse Sr. Wagner. Porém, esse Sr. Wagner, ele é um rapaz um tanto estranho, um tanto misterioso, né? A presença dele é muito forte e logo de cara, assim, pessoalmente, eu não fui muito com a cara dele, não, né? Mas enfim, a menina se encantou. Enfim, pra resumir bem a história, pra mim não ficar destrinchando aqui, a melhor amiga dela morre, tá? Eu não vou falar spoiler, pra quem já leu o Drácula sabe que ela morre, porque a autora segue certinho a história, ela só vai preenchendo as lacunas e insere o romance na história. A Lucy morre. Não vou entrar em detalhes porque vocês já devem desconfiar mais ou menos. A Mina acaba descobrindo o paradeiro do Jonathan, ela vai atrás dele, ela descobre que ele estava no hospital já há algumas semanas, bem abalado, e lá eles acabam decidindo se casar. Não é um casamento que ela sonhava, porque ela casa só os dois lá mesmo no hospital, mas como ele precisa de ajuda, ele precisa de uma companheira urgentemente, então ela se casa, que é pra poder, né, ficar no mesmo quarto com ele, no mesmo ambiente, pra poder ajudá-lo. Eles simplesmente adiantaram uma ocasião que eles já estavam planejando, que eles estavam convictos de que iam se casar. Tudo bem, eles voltam lá pra cidade onde a Mina mora, já casados. Quando o Jonathan vê esse Sr. Wagner, que é amigo da Mina, ele acaba reconhecendo o possível Drácula, que ele foi ajudar lá a serviços, né?
E aí começa toda a trama da história, porque o Jonathan ele voltou totalmente transtornado dessa jornada dele, porque coisas misteriosas e macabras tinham acontecido com ele registrou tudo num diário, assim como é contado no livro do Drácula. E a Minnie, em algum momento da história, ela pega esse diário pra tentar entender o que acontece, o que aconteceu com o marido dela, na verdade, né? A gente acaba constatando que ele realmente é o Drácula. Eu não vou nem ficar contornando muito, gente, fazendo muito mistério, porque essa história já é muito conhecida e eu preciso adentrar os detalhes, as diferenças, não ficar muito batendo aqui na história. A gente acaba descobrindo que ele é o Drácula, né? Ele é uma pessoa que ele consegue rejuvenescer, né? Por causa do sangue. E pronto, agora eu vou entrar mesmo na diferença do livro da história, que é o ponto-chave, olha, você sabe que o meu ponto fraco é romance, né? Romance de recontagem é o meu ponto fraco. Só que desde o começo, quando eu li essa frase, o Diário Secreto de Mina Harker, eu já senti que eu não ia gostar. Por quê? A Mina, eu já sabia que ela era noiva e iria se casar com o Jonathan. Eu falei, ó, se ela é noiva e vai se casar com ele, alguma coisa a autora vai fazer. Ou ela vai trair o Jonathan, ela vai despedaçar o coração dele, ela vai ficar com o Drácula. Só que eu falei, ó, pelo menos ela, sei lá, ela vai fazer alguma coisa bonita, né, na história, pra tentar convencer a gente. Mas não foi nada disso. Desde o começo da história, na minha opinião, tá, gente? Cada um pode interpretar de uma maneira, eu tô passando as minhas impressões com a leitura. Na minha opinião, eu não gostei do Drácula desde o começo da história, ele não me convenceu, porque eu achei que o Drácula sufocou a Mina desde o começo. Ele ficava impondo, sabe, obrigando a presença dele pra ela. Ele forçou a situação, eu senti durante a leitura. E, sei lá, a autora ela tentou achar explicação pra tudo. Tudo bem que eu gostei que ela achou explicação até pra transfusão sanguínea que teve aqui pra Lucy, que eu pensei quando eu li Drácula. Eu pensei, gente, mas transfusão sanguínea, você não pode receber sangue de todo mundo, né? O corpo não vai reagir, tudo bem. E ela levantou esse questionamento. Isso é um ponto positivo, ó, parabéns pra autora. Porém, gente, a forma que ela esboçou o personagem do Drácula nesse livro, eu senti ele muito invasivo aqui na vida da Mina. Ele não deu livre-arbítrio pra ela, por mais que ele falasse, ó, eu te amo, mas a decisão é sua. Mas a forma que ele falava, ele demonstrava o sentimento dele, ele manipulava. Eu senti uma manipulação na mente da Mina, porque a gente estava na mente dela, né, sobre contato, sobre o ponto de vista dela, que ela aquecia tão fácil, sabe? Parece que ela caía na lábia dele tão fácil e não me convencia. E teve uma cena aqui em particular, gente, eu queria tanto contar pra vocês, uma cena aqui que eu achei totalmente... Eu considero até estrupo o que teve aqui, tá? Eu não considero isso romântico, eu chocada. Eu parei o livro e pensei... Não acredito que a autora fez isso. Eu não acredito que ela escreveu dessa forma. Não acredito. E não tem como olhar pra uma cena dessa e você romantizar e falar, ai, que lindo, ai, porque eles estavam com desejo, então ela sonhou, sabe? Mas a forma que ela fez isso, gente, eu achei muito desrespeitosa, não foi nada legal. E eu li com a Daniela esse livro, tá? Ela também não gostou. No início ela até tava gostando, porque ela gosta de histórias assim, com anti-heróis, né? Às vezes a gente até gosta também, eu até gosto. Mas a forma que ela foi conduzindo e foi construindo isso aqui, o livro pra mim, ó, a história só foi decaindo. Enfim, eu não gostei. Eu dei um 3 porque eu gostei da parte que a autora preencheu as lacunas que ficou na história de Drácula. Algumas explicações que não tinha, ela justificou, ela contextualizou aqui na história. Porém, a parte do romance mesmo, eu não gostei. Prefiro 1000 vezes o Drácula original sem esse romance. Não gostei da forma que ela construiu. Nossa, eu odiei o Drácula desse livro. Eu realmente odiei. E eu esperava gostar, porque além de eu achar a capa linda... Ai, gente... Enfim, eu tava com muita expectativa pra esse livro, muita expectativa. Mas mesmo assim, quem tem vontade de ler, quem tem curiosidade, eu falo pra vocês, leiam, não vão pela minha opinião. Eu venho aqui contar a história, venho aqui passar minhas impressões. Mas mesmo assim, se você tem vontade, se despertou sua curiosidade, leia. Porque você pode gostar, essa opinião foi minha, tá? Você pode ficar à vontade para procurar outras opiniões talvez positivas, que pode te convencer, tá? Mas pra mim não rolou essa história, não gostou mesmo, é um dos... Nossa, é um tipo de romance que eu... Mas vou deixar aqui o link de compras, caso tenha interessado vocês, tá? E também vou deixar minhas redes sociais do Miquel pra vocês não seguirem. E eu quero conversar com vocês aqui embaixo. Eu tentei não dar muito spoilers, eu tive que contar um pouco da história do Drácula pra quem não consegue, tive que contextualizar vocês, tá? É o caso, né? Tem história que é melhor a gente não mexer pra não estragar, né? Esse foi um caso. Melhor a gente deixar o original. Se tiver recontagens, assim, até
que envolva romance de Drácula, outras recontagens, eu gostaria que vocês me sugerissem, porque esse pra mim realmente... Eu guardo vocês aqui pra conversar aqui embaixo, beleza? Eu não gosto muito de fazer resenha que eu venha dar uma opinião negativa, mas eu gosto de sempre ser aberta aqui no canal, bem sincera, falar de todos os livros mesmo que eu não gostei, porque o canal tá aqui, né, pra me passar todas as impressões, não só as opiniões positivas, né, as negativas também. Eu tenho que ser sempre sincera com vocês, beleza? Ai, cansei. E até o próximo vídeo.